Tinha essa quebra de paradigma, mas eu sabia que mercadologicamente eu tinha um posicionamento muito relevante. E é um hambúrguer que, se você estudar a tendência, estava totalmente como tendência, né? O menos é mais, ele fazia muito sentido porque o ser humano, ele precisa disso. No começo, a minha estratégia era, eu vou atender 100% das pessoas. Porque como eu tinha quebra de paradigma, eu tinha que explicar que esse pequenininho era legal. É melhor você ser transparente e autêntico do que ser muito técnico. Bem-vindos ao Boteco da CM, hoje mais um papo incrível, porque do meu lado vocês não têm nem ideia de quem tá, eu vou dar umas dicas porque eu quero ver quem descobre. Ó, ele é um homem que provou que no mundo do mais é melhor, o segredo do sucesso pode estar no menos, mas perfeito. Mais uma dica, porque eu sei que essa tá meio ampla. Ele não só trouxe o conceito de Ultra Smash pro Brasil, mas criou um fenômeno cultural que faz as pessoas enfrentarem filas não só pra comer um hambúrguer, mas por uma identidade. E agora essa é pra matar, hein? Essa dica aqui é boa. Ele é formado em marketing e é um empreendedor que transformou a simplicidade em uma estratégia de branding incrível. É CEO e fundador do Pets, Henrique Azeredo. Não é o Pets de cachorro. Por favor, vale sempre ressaltar. Você sabe que a gente brinca tanto com o nosso nome que esse ano a gente vai fazer uma ação muito legal para zoar isso. Mas a gente sempre brinca muito com o nome por causa disso. Não, eu tava lá embaixo agora e aí eu falei, a gente vai lá entrevistar o CEO do Pets e tal. Aí, nossa, do cachorro, tô precisando comprar. Eu falei, não, do hambúrguer, do hambúrguer. Dá aqueles ânimo, né? O Henrique. Não, aqui é um fenômeno, viu, Henrique? Porque eu já falei, gente, hoje vem pessoal aí do Pets e tal. Aí eles, nossa, a gente pedisse hoje, hein? Gosto. É um fenômeno. Ontem, hein? Como bastante. Acho que você come bastante, né? Então, acho que essa ideia de fazer um hambúrguer simples e maravilhoso conecta muitas pessoas, né? Assim, todo mundo fala, poxa, eu quero conhecer. Quem não conhece, quer conhecer. Então, eu queria voltar um pouco, conversar com o Henrique, que pensou nessa ideia. Assim, vamos voltar um pouco nessa história, no jovem publicitário Henrique, que estava ali vivendo sua vida antes de esquentar a chapa. Quem era esse homem? O que você pensava naquela época? Quais eram suas referências? E como toda a sua bagagem anterior transformou no que hoje a gente conhece como Pets. Essa resposta, eu preciso de uns 2 dias pra meio que dar pra voltar, né? Mas eu vou tentar fazer um disclaimer, não sei se vai ficar legal, mas eu tenho, né, 2 irmãos, somos em 3, meio escadinha, né? Cada um tem um ano a mais que o outro. Legal. E minha mãe separou cedo e ela foi aquela que foi mãe e pai, né? Depois a gente teve o tio Tato, a gente chama de tio Tato, né? O nosso pai 2. Mas minha mãe foi aquela que foi mãe e pai. Então ela educou muito a gente, muito assim, minha mãe tem uma ética muito forte. Então tudo ela queria dar uma lição, você foi honesto aqui, você vai... Então a gente não foi, eu brinco meio menino de condomínio e foi pro mundo real, né? Então foi um super choque, assim, eu lembro, puxa, o meu primeiro estágio, né? O cara que sentava do meu lado, ele sempre falava da esposa, e eu, que legal, nossa, quando eu namorar, eu queria ter um relacionamento igual ao seu, todo... Aí na festa de final de ano, nossa, o homem na piscina com a outra, tal, não sei o que é isso, o que tá acontecendo, assim? Tal. E aí eu lembro quando tinham problemas, né, às vezes aconteceu um negócio, nossa, vamos falar que a gente teve um problema. Não, manda pra assessoria de imprensa, vamos ver o que vai fazer e tal. Então, esse choque de valores eu tive muito forte. Eu não tô falando que eu tô com a razão, mas eu tive um choque muito forte de tudo que eu achava que podia fazer, meio que não podia. Do mundo real. E eu entrei nessa questão de... Eu achava que era incompetente, porque eu lembro de uma chefe, cara, você precisa ser mais... você não se impõe, você não... Depois, com o tempo, eu descobri que, na verdade, ela estava tentando mudar o meu caráter e não era o caminho. Mas eu tive esse choque, então assim, eu achei que eu era um baita de um incompetente. Então, a minha construção de carreira foi... Eu lembro quando eu pedi pra sair, né? Que eu falei pra minha esposa, amor, eu já não aguento mais trabalhar. Eu não nasci pra trabalhar. Sabe quando... Eu tava 2 meses, mas sabe quando você chega no copo encheu? Uhum. Aí eu lembro que eu falei assim pra ela, eu lembro que ela falou, você tem algum plano? Você pensa em... Porque a gente ia acabar de casar e se mudar. Eu falei, amor, eu só quero parar de trabalhar. Bom papo de vagabundo, né? E eu falei assim pra ela, eu nunca acordei, nossa, vou fazer uma planilha hoje. Não, sempre acordei querendo voltar pra casa, né? Como o Clóvis de Barros diz, acelerando sua partida, né? Então, e além de me sentir incompetente, porque o meu modo de lidar também, o fornecedor não é o cara pra amassar, eu sempre fui mais assim, né? E não foi a escola que eu aprendi. A escola vai pra cima, pega de graça isso, eu como, né?
Então eu senti que eu era muito incompetente e eu também senti que eu era muito mimimi, porque mimimi eu brinco, né, com essa palavra porque eu sou muito sensível. Tá. E, por exemplo, meu pai, quando eu ia falar, pô, meu chefe gritou comigo, tomou mal, não quero ir amanhã, ele, vou te contar uma história. Com a sua idade, eu tinha um chefe que gritava tanto que ele cuspia no meu rosto e eu virei diretor da empresa. Eu, caramba. E eu querendo não ir amanhã, A que né? custo, né, pai? Então eu sentia que eu era muito sensível. Então Entendi. quando a pessoa, tipo, brigava, né? Me parece que hoje mudou muito um pouco essa parte de assédio, Claro. né? Mas eu ainda vivia um pouco isso. Então, assim, uma pessoa que gritava, eu ficava não querendo ir. Eu lembro que eu dormia. Às vezes, à noite, começava a chover, eu escutava o barulho da chuva, eu ficava assim, nossa, podia chover muito só para eu não ir dar um alagamento em São Paulo e eu não ir amanhã. Ou o meu pensamento para não ir trabalhar, né? Então, eu sofri bastante e eu pedi para sair. Não foi que aquela coisa romântica, né, de sair para empreender. Eu só queria parar de trabalhar. Justo. E aí, nessa coisa de buscar o meu caminho, né? Parei de trabalhar, comecei a buscar. Um dia, eu estava uns 2 meses já sem trabalhar. Eu estava escutando uma música do meu irmão no sofá. Eu sempre faço o jabá do meu irmão porque eu sou fã dele, assim, chama Fábio Braza. Hoje ele é um dos maiores letristas do Fica a Brasil, dica. cara. É um cara que escreve para Racionais, Negrali, Olha lá, a Ed galera Rock, conhece, aparentemente. Olha que demais! Não é brabo? Ele não. Parabéns. E o meu irmão também era aquele que tinha o currículo dele, o currículo, boletim, tudo nota vermelha igual o meu. Minha mãe sofreu muito com a gente. Ela sempre, meu Deus do céu, onde foi que eu errei, né? E ele foi o cara que se encontrou de uma maneira surreal no rap, né? E aí tem uma música dele que chamou Chamado. E aí eu tava escutando, a música meio que fala assim, onde seu olho brilha? O que te faz ficar acordado de madrugada? Onde você vai além, né? Onde você tem aquela energia, aquele fulgor que te arremata, mas que te mata também, não é? E eu escutando, cara, hambúrguer. Puta, eu tenho isso, cara. Hambúrguer é minha... Eu sempre fui um cara assim... Sempre gostou muito de hambúrguer. Minha mãe, eu lembro que se você se comportar essa semana, eu te levo no McDonald's. Eu tinha essa coisa que eu precisava comer hambúrguer. E por ter esse paladar ruim, né, que não come nada, então todo lugar que eu ia tem um pão, carne e queijo, tem um... Que lanche você comia? Era o pão, cara, carne e queijo? Pra você ter uma ideia, eu vou no Almanara, eu peço pão, a carne, não tenho queijo, mas eu como pão e carne no Almanara. Entendi. Então eu sou o cara do pão, carne e queijo. E aí eu falei, nossa, eu vou trabalhar com hambúrguer. Só que no começo, como eu tinha 40 mil reais, eu nunca pensei em montar uma hamburgueria. Então eu falei, eu quero ou trabalhar na administração de uma hamburgueria, ou até como eu gosto de hambúrguer, ou mesmo na chapa, ou no atendimento, mas eu quero trabalhar com hambúrguer e ser feliz. Eu já não tinha mais aquela ambição que a gente entra no começo de carreira, né, de, puta, eu preciso crescer, preciso ganhar mais, eu já tava eu quero ser feliz, a minha ambição tava essa. E aí eu me empolguei nessa coisa de ficar falando eu mandava mensagem, posso, né, pra dona de hamburgueria, posso ir aí? Posso conversar com você? Posso? Eu me empolguei e decidi, eu falei, eu acho que eu posso montar minha hamburgueria. Eu senti que você era bem recebido nessas hamburguerias que você mandava? Tipo, as pessoas, pra ser pode sincero, vir. não é que a galera era chata, mas às vezes não respondia. Então eu mandava umas 1000 mensagens pra conseguir uns 10 encontros, assim, né? E tanto que até hoje tem gente, uma vez eu tava sendo entrevistado e o cara falou, acho que você já me mandou mensagem. Eu fui ver, eu mandei, eu tenho um projeto, quer ser meu sócio? Tinha mandado pro... Poxa, essa pessoa deve estar um pouco chateada hoje, Nossa, bom, tomara que ele tenha ficado orgulhoso, mas mandei pra tanta gente, né? E a ideia do Pets, né, agora contar como mercadologicamente qual que era a ideia. Como eu sou muito estudioso de hambúrguer, adoro hambúrguer, quando nasceu o hambúrguer, quando ele não existia, né, essa comida, a ideia do hambúrguer perfeito era quando o pão, a carne e o queijo eram fatias similares. Você tinha que morder e você ter um equilíbrio de sabor na boca. Só que esse conceito, que historicamente é o mais importante, todo mundo do início cresceu e se industrializou. Então era uma cadeira vaga isso. Então a minha ideia era, eu quero trazer esse início, aquele burguinho que eu brinco que é amassadinho, queijo no papel, né? Quanto mais feio, mais bonito, é o nosso padrão de beleza. Só que com carne fresca, queijo fresco, né? Então o Pets, ele é esse burguinho do início, só que com ingredientes frescos. Então, na época, era uma quebra de paradigma, né? Porque o setor estava no gourmet, falando até muito hoje, bem do né? gourmet, e tinha essa imagem do, o pequenininho é veneno. Ninguém quer. Então tinha essa quebra de paradigma, mas eu sabia que mercadologicamente eu tinha um posicionamento muito relevante. E é um hambúrguer que, se você estudar a tendência, tudo ele estava totalmente como tendência, né? Porque a gente vai deixar de consumir um produto que em uma refeição é o número de calorias que você precisa pro dia todo. Não faz sentido. Não faz sentido. Então o Pets, Desumano. né? Desumano com a gente. E eu fiquei curiosa pra saber a sua esposa, assim, quando você decidiu
sair do emprego e guerreira. vou empreender. O que que ela achou? Ela te apoiou? Ela ficou meio, "Ei, calma aí, Graças né?" a Deus, assim, não que ela precisaria ter feito isso, mas graças a Deus ela foi perfeita nisso, Que porque bom. o meu medo, imagina você já sai por baixo, né? Sair me achando incompetente. Já não Se alguém em tava. casa começa a falar, meu amigo, você vai trazer dinheiro quando? Eu só ia me afundar. Então eu lembro Sim, que eu com falei pra certeza. ela, eu falei, amor, eu preciso de calma pra fazer bem feito. Que é um privilégio que eu tive, né? Privilégio assim, pô, meus pais ajudaram com compra de mercado, tudo, mas eu tive tem gente que se não arrumar emprego no dia seguinte não tem Claro. comida na mesa do filho. Então eu aproveitei desse privilégio, né, né, o salário da minha esposa pagava o condomínio, pagava as contas, então eu falei assim, eu preciso de tempo porque eu preciso fazer O melhor. o melhor. Então ela meio que entendeu e eu demorei, foram 12 meses até, do dia que eu saí do trabalho até a inauguração, foram 12 meses, deu quase 12, 11 meses e pouco. Nossa, mas... Então assim, foi um ano meio que sem trazer R$1 pra casa. Aham. Eu lembro às vezes eu desenhando, né, que ela via, eu fazia um monte de desenho. Ela, nossa, que logo maravilhoso, nossa amor, já deu certo. E eu, Que legal. Então foi bom porque ela não me desestabilizou, porque às Sim, vezes, ela nossa, tô apoiou, preocupada, né? Então foi muito importante assim. E eu, como eu tinha R$40 mil, ela tinha R$20 mil guardado. Eu pedi os 20 mil dela, aí depois acabou pedir 20 mil pra minha madrinha. E aí no finalzinho, faltando um mês pra inaugurar, pra ter o fluxo de caixa, tudo, eu tive que pedir mais 20 mil. Aí eu fui pra minha mãe, né? Eu só não pedi pra minha mãe, porque eu tinha medo de levar uma liçãozinha uma ali, né? liçãozinha, Como no passado. pagar o pedágio. Aí eu cheguei e falei, mãe, eu preciso de 20 mil, mas assim, tá tudo perfeito, meu, a gente tá bombando, o pessoal no Instagram, tinha 1.000 seguidores no Instagram. Aí minha mãe, filho, tô preocupada, como você vai pagar esse pessoal? Mas mãe é mãe, falou e emprestou 20 mil, né? E tá sempre preocupada, né? Mãe tá sempre preocupada. Então, eu já abri com dívida tudo, mas eu sinto que foi muito importante assim esse apoio da família, né? Porque eu já me sentia muito pressionado por mim mesmo. Imagino. Se alguém, qualquer palavrinha podia cair, né, como um peso. De 7 dias da semana, sem brincadeira. Que eu tava desenhando e minha esposa elogiou, que eu falei, cara, puta, eu vou dominar o mundo. Tipo, tem aquele dia que você se empolga, Sim, né? Que você fala, claro. cara, é isso, meu Deus do céu, as pessoas vão fazer fila. Os outros 6 fudeu, não tem como eu voltar pra trás, eu já tô gastando muito dinheiro, como eu vou pagar isso? Então eu adquiri já insônia nessa época, eu não conseguia dormir, até hoje eu tenho esse problema, né? Hoje tem a melatonina, tem alguma coisinha pra ajudar. Os recursos. Mas assim, às vezes eu tenho que colocar fone de ouvido pra escutar alguma coisa, um podcast, porque eu fico... Resquícios de tempos difíceis. Mas graças a Deus, a galera me apoiou muito. Que bom. E acho que quando você entrou no mercado com essa proposta diferente, né? Então, de trazer o hamburguinho perfeito, você precisou também ter até hoje, eu acho, né? Que tem que mostrar para os clientes, assim, essa percepção de valor também, de, poxa, esse é incrível e ele é diferente do que a maioria tá acostumado. Eu não tenho no cardápio 1 milhão de opções, mas esse é o cara. Assim, como que vocês fazem isso, né? Como que você fez isso naquela época e como hoje você consegue levar essa percepção de isso aqui conecta muito mais do que você pode imaginar? No começo, eu tinha... A minha estratégia era... Eu vou atender 100% das pessoas. Porque como eu tinha quebra de paradigma, eu tinha que explicar que esse pequenininho era legal. E quando eu mostrava o pequenininho, o cara... Nossa, zoado. Então eu falei, nossa, vou ter que fazer um esforço a mais, né? Tem um conceito novo para trazer, né? Então, qual que era a estratégia? Todo mundo que chegava, eu contava o que eu te contei da proporção, que é o conceito histórico, né? Aí o pessoal, pô, então esse que é o raiz. O grandão, então, é Nutella. Eu falei, tipo isso, cara, é um conceito mais novo, né? Então, o cara sai, nossa, o storytelling, né? O poder do storytelling, né? Quando você passa isso na fila, né? Antes do cara, o cara já, não, porque isso aqui é pra caramba. Aí ele come e já você vê que a mordida já tá diferente, né? Sim, com Mas certeza. eu sempre falo que, antes de tudo, tem que ser verdadeiro, assim, né? Eu falo que até marketing tinha que passar por esse crivo. Para ser marketing, tem que ser verdade, né? Então, eu fazia isso na fila. E aí eu via que, né, como eu na fila eu passava muito conceito, né? Também era uma estratégia. Eu falei, cara, no atendimento eu vou passar muito conceito. Olha o arco aqui na minha loja, olha isso. As pessoas saíam e normalmente de 20 coisas que eu falava, 3 pelo menos elas passavam adiante. Então eu senti que isso foi importante para trazer esse conceito dessa forma, né? Porque se não falar nada, o cara vai... vai olhar, né? E falar, poxa... E teve uma estratégia também de criação de cardápio, que ela veio, aquilo que eu comentei do tamanho, né? Eu lembro que eu tinha feito um curso recente de como mapear tendências. E eu lembro que,
basicamente são vários quadros, né? Uma cartolina com vários quadros e cada quadro, né? Por exemplo, um quadro sobre tem hábitos de consumo. Um dos hábitos é vamos consumir menos calorias porque vai ser um consumo mais consciente. Então, depois que você preenche esses quadros com tudo aquilo, você vai entendendo algumas coisas do tipo, pô, então um produto muito grande não faz sentido, dado que tem isso, né? Então, ele estava nessa tendência e era uma preocupação minha, porque quando eu trabalhei no varejo, o varejo falava muito isso, né, em shopping, né? O que é onda, o que é moda, o que é tendência, né? Então, a paleta mexicana, quem achou que era tendência, quebrou, né? Porque ela era uma onda, né? Ela subiu e desceu. Então eu também queria que o meu negócio tivesse no tijolinho, eu brinco, né? Não numa casinha de palha, né? No primeiro sopro cai. Então eu tinha essa preocupação. E um dos estudos, teve muito estudo, eu vou falar o último para não alongar, mas assim, o outro estudo foi, né, de hábito de consumo, o ser humano, né, o cérebro, né, é seletivo. Então acho que quem foi da geração de CD vai lembrar, mas comprava o CD e ficava escutando 2 músicas às vezes, né? Então o menos é mais, ele fazia muito sentido porque o ser humano ele precisa disso. Então quando você dá muita opção pro ser humano, por exemplo, 5 burgers de bacon. Meu, tem o X-Bacon, tem o X-Empire State Bacon, tem o X-Triple Bacon. Além de você não saber, você fica inseguro porque você não sabe qual pedir, o que você pedir você não vai dar tanta importância. Às vezes você acha até que você se arrependeu. Podia ter pedido outro. Eu vejo o minimalismo, né, o movimento do minimalismo. Pô, eu já vi relatos... Vi um cara falando que o cara era bem consumista de roupa. Ele falou, cara, eu gastava muito tempo, 1 hora de energia do meu dia pra me vestir, e saía de casa arrependido. Putz, cara, não ficou legal essa roupa, me arrependi. E ele falou, hoje eu gasto 5 minutos, meu cérebro não gasta energia com isso, tô sempre feliz. Então, o nosso cérebro, né, tem esse neuromarketing, né, mas ele prega essas peças, então eu fui para esse lado do cardápio reduzido justamente por causa dessa coisa de o que ele quer? Ele quer um cheeseburger. Ele não quer, no final do dia, o cheeseburger. Então, como eu tenho um cheeseburger, um x-bacon, um x-salada, todos também têm a sua importância, né? Perfeito. Quando você tem só um, ele vira muito importante. Então, as pessoas chamam pelo nome, né? Caramba, parece o original do Pets. Eu já vi gente em outros lugares. Assim, todos os meus, eles têm essa importância. E se eu tivesse 5, além de diluir essa importância, não teria essa... né, perderia muito. Então acho que a construção passou um pouco por isso. Perfeito. E acho que foi uma leitura de tendência muito grande, pensando hoje a realidade que a gente vive, que as pessoas estão tomando vários também medicamentos e comendo cada vez menos. Tá na hora do seu hamburguinho reduzido. Ele tá brilhando cada vez mais. O nosso burger, ele caiu muito de uns 3, 4 anos pra cá, e naturalmente, sem a gente fazer, mas ele caiu na boca de Nutri. Então, a gente vê muita Nutri postando, muita gente falando, minha Nutri que indicou pro meu... Porque o nosso burger, por exemplo, ele tem 341 calorias, o cheeseburger. Nossa, maravilhoso. A nossa Nutri do Pets, ela fala, cara, tem um cheeseburger aí do mercado, que você precisa comer quase 5 cheeseburgers nossos, 4 cheeseburgers e pouco, para dar um cheeseburger do... E a nossa caloria não é tão vazia, porque o queijo são peças de queijo, de verdade, né? Tem gente que o queijo é aquela bisnaga de gordura e corante. Então a nossa Nutri fala, cara, o Pets come de olho fechado, assim. O ruim é batata frita e bacon, ela brinca, né? Se você quiser emagrecer, sai da batata frita. Equilibra tudo, né, galera? A gente já tá economizando ali no lanche, a caloria já gasta um pouquinho na batata. Pro dia do lixo pode. Mas, tá tranquilo. Eu voto. Tô sempre... Meu dia do lixo tem vários que eu vou lá. Mas tudo bem. Gênia. Não dá nem pra falar de lixo, né? Só um pouquinho diferente. E a gente tá falando do marketing, né? Enfim, você falou que quando você ia lá na fila e agora expandiu, você não consegue mais atender todo mundo na fila e contar esse conceito, ainda que já esteja muito mais, todo mundo já conheça. Assim, como que você faz pra disseminar essa cultura, né? Como é que você contaminou de um jeito bom toda a sua equipe pra passar adiante essa mensagem e hoje ter o sucesso que a gente tem? Não que a gente tá no processo perfeito, né? A gente erra e acontece, às vezes no mesmo dia eu recebo um direct, cara, eu fui na loja tal e foi o melhor atendimento que eu tive na vida, e no mesmo dia, na mesma loja, me veio uma mensagem, tipo, tô muito chateado, tive uma experiência péssima, tá assim, caramba, né? Como pode? Ser humano é assim, então a gente tem que entender primeiro que isso é natural, esses altos e baixos, não existe, né, algo estático, né? É assim, o mundo é aleatório, as pessoas são aleatórias, né? E tanto a pessoa que tá te atendendo quanto a pessoa que tá sendo atendida, né? Assim, você pode ser incrível, eu tô no mau dia e falo, putz, que saco. Então, ele é incrível. Total, E então, assim, e eu não tô falando que a gente já acertou isso. Eu sinto que a gente ainda tá longe, mas algumas coisas a gente já melhorou muito. Por exemplo, quando eu saí do Pets, eu fiquei 11 meses atendendo. E aí, antes de bater 1 ano, eu saí e falei, cara, eu preciso trabalhar mais o marketing, não dá pra eu ficar o dia todo atendendo, porque
Eu era o primeiro a chegar e meio que o último a sair também. Uhum. E aí quando eu senti a necessidade que eu tinha que ver outras coisas, foi crescendo, eu achei que a gente tinha uma baita cultura. A galera, não, toma um hamburguinho com amor, o meu bai. Eu saí em uma semana e já não tinha nada disso. Então assim, eu falei, nossa, mas como assim? Eu fiquei O que aconteceu? um ano, tipo, todo mundo, cadê que sumiu? Então eu entendi que tinha que ter processo, o processo que faz aquilo virar uma cultura, né? Então não tinha processo, eu não ensinava o meu funcionário, todo mundo que chegar, você tem que falar o seu nome, se apresentar e perguntar o nome dele. Falou, oi, eu sou o fulano e eu que vou te atender, qual é o seu nome? Eu fazia naturalmente, às vezes a pessoa, mas ele não tinha nada escrito, né? Então a gente começou a criar um monte de processo. E aí a gente teve que contratar, né? Tem um departamento que é de treinamento, que é dentro do departamento de qualidade, que são as pessoas que treinam, que vão toda hora na loja, que avaliam, né? Que cobram. E implementar não só os processos, né? De treinamento, assim, de atendimento, mas assim, da cultura. Por exemplo, a gente tem uma placa nas nossas lojas que fica do lado do caixa, que, né, que fala assim, todo cliente é a pessoa mais importante do mundo, né? Que é o pai de alguém, a mãe de alguém. Então todo mundo é a pessoa mais importante do mundo para alguém. Então, quando, né, você lê, você toda hora passa e lê, aí você lembra, você, né? Então, você vai criando um universo onde, né? E a gente criou também um encantador. Toda loja tem um encantador. E o encantador, ele tem um papel diferente também. Ele é um papel que vai além de atender bem, né? Ele tem que encontrar a gente fala que é o Pets Moment, né? É inspirado no Magic Moments da Disney, né? Então, onde ele pode ir a mais? Né? Então, por exemplo, vou falar um Pets Moments que... Um funcionário nosso do Tamboré, né, do shopping, ele viu uma pessoa com dificuldade de levantar na praça de alimentação. Não era um cliente nosso, tal, mas ele, mano, saiu da loja, que é fora da praça, e foi até lá e ajudou. Pô, a pessoa ficou tipo, nossa, eu tô encantada, tal. Então, assim, ele não precisa ficar vendendo nosso produto sempre, ele tem que ser um ser humano incrível, a gente fala. Então, a gente tem hoje alguns processos que fortalecem bastante a cultura. Que legal. E isso reflete muito na paixão que as pessoas têm, que os clientes têm pela marca também. Eu acho muito engraçado, porque eu vejo amigos de fora que vêm e falam, putz, eu quero ir lá, eu quero conhecer. Aí quando tá lá, quer postar, quer falar que esteve lá, quer vestir a camisa, quer colocar o boné, assim. É uma coisa, um marketing mesmo que vocês fazem, que eu sei que vai além do marketing, né? Um cuidado mesmo, mas que chega nas pessoas de um jeito muito tocante, assim. Você transformou um item que é comum nosso, né? Um hambúrguer que a gente come com muita frequência e algo super desejado, assim. Esse caminho é incrível. A gente transcendeu muito rápido de restaurante para marca, assim, né? E aí o jogo mudou também. E, claro, tem a verdade, tem a paixão, mas a gente também tem que ter esse lado técnico também, né? De, poxa, quando mudou, quando eu vi que a gente estava em outro tabuleiro, por exemplo, quando eu sou uma lojinha pequenininha, o que eu falo nessa loja com uma loja, eu ganho prêmio, eu ganho, né? Quando eu tô com 12, o que eu falo, eu sou cancelado se eu falar a mesma coisa, né? Então muda muita coisa. Então o tabuleiro muda, então o jogo muda. Mas uma estratégia que fez a gente crescer muito como marca, porque eu tinha na cabeça que era tipo fase de videogame, né? Eu sempre falo assim, eu tô buscando a chave para abrir a próxima fase. Qual é a chave? O que chancela para a próxima fase? Então eu lembro, a primeira grande chave foi fazer o Bob Esponja. Que foi o que catapultou para outro patamar. E aí quando faz o Bob Esponja, ele abre uma porta que, por exemplo, a gente foi conversar com o Chaves, os caras fizeram com o Bob Esponja, claro que a gente vai fazer. E aí ele meio que te chancela para buscar, né? Porque antes ninguém queria fazer nada com a gente. O próprio Bob Esponja foi um case que, eu não sei se eu já comentei isso em algum lugar, mas quando a gente chegou não podia nem fazer. Porque falou, cara, um personagem Bob Esponja, você precisa ser uma marca global, precisa ter no mínimo 5 anos de marca, tem uma série de requisitos para atender, para estar, né? E a gente conseguiu, como a galera conhecia, estava em hype, né? O próprio pessoal lá dentro já, não, vamos fazer, cara, essa marca é legal. E aí criou um primeiro, né, sim, e aí depois desse primeiro sim veio o segundo sim, que foi... O único contrato que tinha era de Kids Meal, que é um contrato que você paga o Bob Esponja, você pode fazer um brinquedo. E a gente não quer fazer um brinquedo, a gente quer fazer uma loja, quer fazer um uniforme, quer fazer... E a gente foi o primeiro no setor na América Latina de burger a fazer isso. Antes só tinha o brinquedo. A gente foi o primeiro a mudar a loja, E aí a gente foi um piloto que deu muito certo, que, poxa, graças a Deus, né, explodiu assim. Então eu acho que tem que buscar as chancelas para a marca sempre ir prosperando, Bom, já estamos aqui aproveitar que a gente está no boteco. Seu drink, o que você achou, Henrique? Muito bom, porque na verdade eu tenho lá no Pets um de tamarindo, né? Olha só. E a base desse de tamarindo, ele é o chamate, o tamanho é só para dar o azedinho.
Esse lembrou um pouco, assim, e geladinho, Ó. fica perfeito. Cleiton arrasou, hein? Porque o crivo tava alto hoje. Ele tem Não, e o nosso é chamate boas com bebidas limão, lá. lembrou muito, só que ele deu um toquezinho Que bom, de tá aprovado, bartender então. diferenciado, Sucesso o nosso boteco. Henrique, e assim, não tem como a gente conversar hoje sobre marca, sobre empresa, sobre negócio, sem falar de IA, que é, né, o assunto do momento. Queria saber como vocês estão trazendo, aproximando a IA da operação do Pets, como é que ela trabalha lá com vocês? Ela tá na fila, tá otimizando a fila, tá na temperatura da batata, do óleo, como é que tá? Ouvi, eu sou meio pragmático nessas coisas assim, não sei se eu vou me alongar muito na resposta, mas por Fica exemplo, tranquilo. não sei se você vai lembrar, mas no passado, no meu setor de shopping, quando entrou site, o meu setor, ó, agora shopping vai morrer, como vocês vão fazer? Vocês vão criar um grande site, né? Então sempre tem aquele frenesi, né? Então a gente já sabe para onde vai, calma, vai. As coisas, na verdade, elas só vão somar e vai melhorar, não tem nada de erro. E eu acho que é muito de um pensamento que a gente tem, porque a gente é uma geração da era industrial, né? Os últimos 150 anos do mundo foram esse, né? Tem aquele pensamento ou esse, é o pensamento esteira. Então, na verdade, assim, a gente não fica tão desesperado, amanhã tem que ter IA, meu funcionário tem que já estar com uma IA aqui no ouvido. A gente vai com calma e a gente deixa para alguns players mostrarem um caminho. Por exemplo, o McDonald's é um player tão forte, que ele dita a tendência de hábito de consumo. Então o McDonald's foi o primeiro a colocar o totem. A gente mapeava e entendia que o totem, esse totem eu acho que vai vir para ficar. Vamos deixar o McDonald's implementar esse hábito? E aí quando tiver o hábito ali, a gente entra, do que a gente ser pioneiro, não faz sentido a gente ser pioneiro nisso. Então tem coisas que a gente acompanha e acha que entra na hora certa. Então a IA hoje, ela tá em algumas coisas mais em back, no nosso back, né? Perfeito. Então para financeiro a gente já usa para algumas coisas. O próprio iFood está já usando, né, no próprio iFood. Sim. Então a gente vai acompanhando, mas a gente entende que é acompanhar do jeito certo, entrar na hora certa e ir ajustando. Porque às vezes a gente entra, vai numa palestra, tem que entrar na IA. Quem não está na IA morre, né? Aí entra nesse desespero, coloca a IA onde não precisa, depois tem que tirar tudo, faz reinvestimento. Então a gente é muito pragmático e vai indo muito aos poucos. Claro que vai melhorar demais. Tem várias coisas em conversas com o iFood que a gente já viu que, nossa, vão mudar muito, vai melhorar muito, mas a gente vai aos poucos nisso. Justo, e vocês também têm uma conexão tão próxima com o cliente também, que às vezes colocar ali uma tela no meio pode dificultar, né? O totem, por incrível que pareça, ele tem, às vezes dá 25% mais alto o ticket médio de quem compra no totem. Mas toda loja a gente sempre tem um atendimento, porque tem gente que quer olho no olho, né? Com certeza. E se a gente tiver uma IA, a gente até brinca que vai ter uma IA humana também, né? Uma, sei lá, Ivan, alguma IA assim, né? Porque o mundo é de pessoas e é insubstituível isso. Então... Com certeza, e ainda bem, né? Ainda bem. Assim, a gente tava conversando ali no off sobre os perrengues de empreender, a gente sabe que não é uma tarefa fácil, cada dia mais difícil, tem um dia bom e 3 ruins, e a gente vai equilibrando assim. Eu queria que você contasse alguma história, assim, que você lembra de um perrengue que serviu foi educativo, assim, que você falou, poxa, se não fosse isso, hoje não seria o que somos. Tem tantos, assim, você falou, já minha cabeça, assim, não sei nem qual escolher, qual que é o melhor para escolher. Porque tem todo dia bastante. Desde os perrengues de cancelamento, né? Porque, assim, a gente não erra querendo errar. A gente não erra de má fé. Mas a internet traz esse lado ruim do ser humano, que às vezes, você não fez nada e o cara, porque eu vou te matar. Você, caramba, tipo, o que eu fiz, né? Porque esse cara tá respondendo isso, né? Atrasou 2 minutos. Já chegou de gente, que mandou mensagem pra minha mãe, pra minha sogra, que sabia onde eu morava, sabia onde... minha mãe e filho estão falando que vão vir em casa, assim. Cara, eu só queria vender burger e acertar, né? Eu lembro um case da Riachuelo que falaram, o vestido dela é da época do nazismo, todo mundo matando. Eu falei, você acha que alguém desenhou? Pô, vou fazer o cara... Vou causar. Eu não acredito nessa má fé. Claro, deve existir aquele 0,1%, mas assim, o ser humano não é dessa natureza, né? Então, cancelamentos me ensinaram bastante alguns temas, né? Não tem como entrar, porque tem uma linha ali muito tênue ali e eu, assim, por pouca coisa, sem perceber, né? Sei lá, uma vez eu repostei, lembra na época que repostava a menção? Uma delas a mulher deu pro cachorro, nem tinha... Aí, você está matando os animais e tal, tipo, cara, nossa, desculpa, eu aprendi com ele, mas tem gente que fala assim,
desculpa, tananã, vamos ir na sua loja, tipo, meu Deus, cara, tipo, pregar o homem, né? Então eu falo, olha, o ser humano tem esse ponto que foi a minha grande decepção empreendendo. Esse ponto da internet, do cancelamento, que eu acho uma coisa muito desumana, que quando aconteceu comigo, eu sofri muito, eu fiquei muito mal. Eu falo assim, nossa, eu não quero sair de casa hoje. Então assim, ninguém merece isso. E a gente não faz, né? E a gente vê que é uma bolha de fora. Porque assim, o nosso público tá tudo bem, só que você não percebe isso na hora. Depois você vai entendendo o comportamento. Então isso foi um lado que me assustou muito. Então hoje eu sou muito mais cuidadoso num nível, porque, nossa, sério, isso... E tá cada vez pior, né, essa onda de cancelamento. Então cada vez mais agressivo, cada vez mais frequente. Então você pegou uma fase bem ruim mesmo, né, dessa internet. E eu sou um cara que, como eu trabalho com isso, eu tenho que estar muito antenado. Então assim, tem um cancelamento, eu vou lá no post ver o que as pessoas estão falando. Sim. Eu vou lá, eu preciso ter esse feeling, né? Claro. Nossa, me tira o dia às vezes, né? Porque assim, nossa, o que as pessoas falam ali, assusta. Sim. E ao mesmo tempo que esse foi a pior coisa empreendendo, que eu falo, foi a pior coisa, foi o cancelamento, né, pra mim. Foi a grande decepção, né? A grande alegria foi o ser humano também. É muito louco essa antítese, né? Mas sim, essa coisa do apoiamento, né, que eu falo que é o cancelamento e o apoiamento. Em fases ruins nossas, que o nosso público, vamos comprar para te ajudar, vamos fazer... Que legal. Esse foi a melhor coisa também. Então é muito louco esses opostos do ser humano, né, que é difícil entender o porquê, mas também foi a melhor coisa, assim, esse lado do ser humano. E eu imagino também que essa proximidade com as pessoas, né? Você estava contando agora que o Pets participou de um casamento, então vocês estão em momentos muito especiais, né? A gente tem um monte de gente com tatuagem. Eu não fico falando, faz tatuagem. Uau, tatuagem. Tem uma pessoa que tem uma loja nossa tatuada. Ela fez a loja nossa. É muito amor, gente. E a gente meio que criou uma relação, porque eu saí tão traumatizado do CNPJ, e aí quando eu fui abrir o Pets, eu falei assim, eu não sou CNPJ, eu sou CPF. Então, se eu sou CPF, eu vou agir como CPF. Se você olhar o meu Instagram, é post ruim, porque é um CPF, não é uma agência, né, fazendo. Né? Eu brinco que eu tenho que ser fiel ao... Então, se eu vou falar, eu não mando para minha assessoria o que eu vou falar. Porque ela vai, tira isso, tira aquilo, tira... Então, sim, vai com erro de português, vai com palavra, né? Mas eu não quero perder esse lado. Porque se eu começo a melhorar isso, daqui a pouco eu viro um CNPJ. Sim. Então, a gente vai para esse caminho... A gente é muito forte o DNA... E eu vi que... Olha, não é fácil. Vou contar. Os primeiros 6 meses do Pets, eu tinha cancelamento por ser transparente. Eu lembro Vou contar um caso. Eu postei... a lojinha não vai abrir porque tá com vazamento de gás, né? Aí uma pessoa lembra que falou assim, quem é o otário que demite esse cara agora? É um absurdo. Você não pode falar isso. Deixando de seguir em 3, 2, 1. Eu não entendia. Caralho, por que a galera tá... Só que aí foi construindo, né? E aí, eu lembro que depois foi mais ou menos em 6 meses, esses cancelamentos, esses xingamentos viraram, caraca, case, gênio, aí virou legal. Mas você tem que construir. E aí eu vi que o gap entre o cliente e a marca, ele foi diminuindo, né? O cara, bom dia, tal, a gente liga, cara, eu faço de tudo, assim. Tem cliente que tem uma amizade. A gente foi para um casamento que o cliente pediu pra gente ir com o uniforme do Pets. A gente tava de terno e com o uniforme que ele queria sentir que o Pets estava lá. Que demais. Então, eu acho que você ser verdadeiro, autêntico, transparente é o melhor caminho. Ele bate qualquer técnica. Você pode pegar o melhor CMO do mundo, é o melhor CMO do mundo. Muitas vezes, em algumas ocasiões, é melhor você ser transparente e autêntico do que ser muito técnico. Então, perfeito. Eu já tenho uma visão mais diferente sobre marketing nessa parte técnica, assim. Eu acho que a gente esqueceu do lado ser humano e ficou um lado muito... Só para não alongar, mas, por exemplo, eu já vi CMO, que eu fui em palestra de CMO, que é, o melhor que tem. Uhum. E o cara tava lá falando de leads, aí falando, 3 pessoas que entraram na loja piscaram o olho 3 vezes, tá nesse nível de lead, só que aí manda mensagem na empresa dele, não respondeu, depois de uma semana, favor enviar para saque, @ e você, caraca, o que adianta ele estar lá se aqui não, né? Vamos então, colocar atenção no lugar certo, né? Então eu sinto que eu acho que se perdeu um pouco também a evolução do conceito do marketing e eu acho que algumas coisas se perderam. Por exemplo, antes o marketing se preocupava com a necessidade do ser humano. Total. Né? Nasceu
a fralda, a pasta de dente. Tinha o que faz para melhorar a vida da pessoa? E de repente, nessa geração de marcas, você vê um banco, eu quero ser lifestyle, eu quero que o cara use meu boné. Tipo, não é isso que o ser humano quer. É meio que um top-down. A marca falando o que ela quer e não é o que o cara quer. Então eu sinto que inverter um pouco, misturou essa coisa meio... essa fantasia, né? Então acho que a gente tem que voltar pra ser mais verdadeiro de novo. Voltar à raiz, né? Como você sempre propôs, no caso. E, assim, pra gente fechar, depois de tudo que você contou, eu vejo que a sua rotina é insana, né? Assim, desde que você começou a empreender, tudo se transformou. Queria saber em que momento você para, respira, você tem algum ritual pra desestressar, em que momento você desliga, nunca desliga, como é que é isso? Nossa, então, ô Vitória, eu não encontrei ainda isso, eu tô perdido. Então eu tô naquela fase ainda que eu não acho. A única coisa que eu busco pra me dar um equilíbrio, que eu já adoeci, né? Já tive burnout, já tive de tudo. Então hoje, quando eu tô numa semana muito ruim, só coisa chata, eu busco aquele momento, é por isso que eu vivo. Então às vezes eu marco almoço com um cliente, uma vez numa sexta eu mandei pra... eu nem posto, eu mando pra alguns clientes, vamos fazer um almoço, tipo, vai umas 30 pessoas na loja, vai... Então eu busco esses momentos, né? Hoje aqui é um desses momentos. Que bom. Esses momentos de válvula de escape, né? Que você respira um pouco, e que você sente que sua sementinha está sendo plantada de alguma forma. Então eu busco mais isso, e eu já sei mais ou menos onde eu vou buscar. Mas eu sinto que eu preciso melhorar muito minha rotina, encontrar realmente o exercício. Eu sei que ele precisa estar na minha rotina. Eu não vou mentir, tô sem ainda esse momento. Vamos buscar, né? É uma caminhada. Vamos buscar, Bom, quando eu preciso de uma válvula, eu vou lá comendo pets e fica tudo bem. Obrigado por isso, Bom, nosso papo tá ótimo. Eu poderia ficar aqui falando mais um tempão, mas infelizmente vou ter que puxar a nossa saideira. E a dinâmica agora é um pouco diferente. Eu vou te fazer perguntas diretas, você me responde com a primeira coisa que vier na sua cabeça. Tá pronto? Fechado? Bom. Vamos lá. Um livro que mudou sua forma de pensar em negócio. Como fazer amigos e influenciar pessoas. O título assusta, mas mudou muito. Eu uso até hoje. E as 5 linguagens do amor, eu acho que esse também mudou minha maneira, porque esse realmente é o meu de cabeceira. Que legal. Uma cidade ou um restaurante específico no mundo que é a sua maior inspiração. Pode 2? Pode tudo. McDonald's, e eu não vou nem falar Orlando, vou falar Disneylândia. Eu acho que ali, se o Henrique é essa pessoa hoje, é porque eu tive essas referências que eu amo muito. Que legal. Um hábito simples que transformou sua produtividade. Eu não sei se o problema é meu, se é toque, mas assim, para começar o dia precisa estar a casa arrumada, tudo arrumado. Eu sou um cara, se tá tudo arrumado, eu sinto que eu estou pronto para... Mas não consigo produzir se eu sinto que tem pendências... Te entendo. Então, arrumar a cama é a primeira coisa, né? Nem sei se isso é bom, mas eu preciso... Justo. Eu acho que é bom, né? Viver organizado é sempre bom. Uma frase que é o seu mantra de gestão. Posso falar 2? Tudo errado, né? Pode mas a primeira, que é um super mantra, é: não somos CNPJ, somos um CPF. Toda decisão tem que partir disso. E a outra é uma recente, que é a nossa fase nova de estratégia, né? Que a gente entendeu qual que é o próximo passo, que é... Basicamente, não vai ganhar o jogo quem tem mais dinheiro, não vai ganhar o jogo quem tem mais canais de venda, não vai ganhar o jogo quem for o primeiro a chegar na IA e investe mais. Vai ganhar o jogo, no bom sentido, né? Quem for o melhor amigo do cliente. Então é sobre isso. Então a gente busca sempre como estar mais próximo e ser mais humano. E se você pudesse tomar um drink ou comer um hambúrguer com qualquer pessoa do mundo, sem limites, quem seria? Adorei, essa é muito legal. Pode 2? Pode tudo, pode tudo, Henrique. Bora lá. Conta aí. Vamos fazer uma grande mesa e você chama as 2 pessoas. O Ray Kroc e o Walt Disney. Esses 2 assim, meu Deus do céu. Seria um bom papo. Doido, E o hambúrguer ia correr solto lá. A inovação ali e essa genialidade de processos que é impressionante. Esses 2, eu acho que eles mudaram a humanidade de formas assim surreais. Achei boas escolhas. Bom, muito obrigada pelo seu tempo, pelo espaço, por ter vindo aqui conhecer o nosso boteco. Nós amamos. Obrigada por ter criado pets que a gente ama. Aqui todo mundo é fã. E até a próxima. Pô, obrigado. Gente, agradecer de coração. Espero que vocês tenham gostado. E como a gente tá no boteco, né? Pô, traz pra nós. Traz a conta. E você, tenho certeza que vocês curtiram muito. O Henrique foi ótimo, contou todos os detalhes, vários segredos. Então curta, compartilha, vamos levar essa mensagem adiante. Vamos no Pets, vamos conhecer o trabalho do irmão dele. E até mais.
Já fizemos um merchan completo, tá vendo? Aqui não é Boa, brincadeira, Vi, não. ó, manda o Pix, Vi, manda o Pix. É genial que você